O tema da água tem ganhado uma relevância muito grande e há vários eventos que têm aumentado sua importância no cenário nacional. Um deles, por exemplo, a BRH, que é a Associação Brasileira de Recursos Hídricos, que tem uma importância como um seminário técnico-científico. Mas nenhum outro evento na área de recursos hídricos mobiliza tanto o sistema, as pessoas que participam diretamente dos comitês de bacia, dos órgãos gestores, das agências, que são militantes, usuários, que discutem esse tema no dia a dia nas bacias hidrográficas, como o Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas, o INCOB. Então, é o caminho correto, os INCOBs vêm se fortalecendo. Penso, inclusive, que muitas vezes as pessoas falam: não, mas a gente poderia fazer com que os eventos não acontecessem todos os anos. Eu sou um defensor de que esses eventos aconteçam anualmente. É sempre um momento muito especial, onde militantes de comitês de bacia e de órgãos gestores do Brasil inteiro, do Acre, do Amapá, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, de Brasília, de Goiás, eles podem se encontrar. E fico também muito satisfeito de que esses eventos contam também com uma participação bastante ativa da Agência Nacional de Águas, através dos seus técnicos, seus superintendentes, fazendo mesas, propondo discussão sobre os temas relevantes do sistema, planos de bacia, cobrança, enquadramento, pagamentos por serviços ambientais e mesmo outros temas que talvez não tenham a mesma amplitude, a mesma mobilização, mas que são absolutamente desenvolve RH, voltado para uma organização, para uma padronização, para uma certa igualdade de compreensão em todos os agentes do sistema a respeito do SINGRE e da sua evolução. Então, fico muito contente com a realização dos eventos e particularmente também com a grande contribuição que eu acredito que a Agência Nacional de Águas tem dado a esses eventos. O acordo foi fruto de uma experiência razoavelmente inédita, seja pela dimensão do acidente, mas também da união que se conseguiu estabelecer entre todos os atores envolvidos para a busca de um acordo que tem como finalidade resolver o problema das empresas, tem como finalidade fazer com que as pessoas que foram diretamente atingidas, a produção naquela região, o ecossistema, as margens, pudesse ter rapidamente uma ação por parte das empresas, nessa Marco, da Vale e da BHP, que são as responsáveis pelo maior desastre de mineração. Esse acordo não é a peça final, todos nós sabemos disso, mas esse acordo, no nosso ponto de vista, é a base, é uma grande base, é uma base sólida para que se desse início, inclusive, aos estudos que são necessários para se ter uma dimensão exata dos impactos que, no nosso ponto de vista, ainda é superficial e de um desastre que continua ainda causando impactos, uma vez que os rejeitos continuam chegando à bacia do Rio Doce. No caso do nosso sistema, a ANA apostou no fortalecimento e na presença do Comitê de Bacia Hidrográfica. Não competiria a ANA fazer audiências de usuários e tudo mais em contraposição ao papel do comitê. Então nós, inclusive, fizemos o aporte emergencial inédito no âmbito da agência de 11 milhões de reais ao comitê. As reuniões do comitê sempre foram fortalecidas pela presença dos técnicos da agência, então nós garantimos que a participação da sociedade se deu através do Comitê de Bacia Hidrográfica. Então esse conceito de que a participação não foi uma participação ampla, eu particularmente não concordo. Qual é a participação ampla que o Ministério Público tanto apregou? Seria eles participando, uma entidade ou outra da sociedade civil que acabou não participando? Bom, evidentemente que para buscar um acordo com as dimensões como esse foi feito, você precisava contar com as entidades que são representativas. Como eu falei, nada impede, inclusive legalmente, que qualquer lacuna, qualquer
fato que não tenha sido tratado adequadamente por esse acordo não possa ser complementado através de uma posição das próprias pessoas impactadas ou eventualmente do Ministério Público ou qualquer outra instituição. A decisão é uma decisão em caráter liminar, pelo que eu acompanhei pela imprensa. Acredito, inclusive, de que houve uma supervalorização do que não aconteceu, na minha opinião, que é a ausência de participação da sociedade. Eu acho que houve uma boa participação dos diretamente impactados. Então, isso levou a ministra a conceder essa liminar, que eu espero que seja revista com o sentido da desembargadora que fez a homologação do acordo, dizendo que esse acordo é a peça fundamental para que as coisas possam se movimentar efetivamente de maneira legal e não de uma forma um certo caos, meio um pouco caótico, como estava se desenvolvendo, unicamente por força das ações aparentemente voluntárias da própria empresa, da própria Samarco. Então, o acordo, ele impõe essas obrigações do ponto de vista legal e não como uma ação humanitária, qualquer coisa desse tipo. Então, eu considero que o acordo é histórico, a participação da sociedade aconteceu. No que se refere a recursos hídricos, nós podemos dizer que o comitê foi protagonista nesse processo e ele é, perante a lei, quem representa os usuários da bacia, inclusive integrando os demais comitês da bacia hidrográfica, e sempre há, na minha opinião, espaços para melhoria e não essa sensação que está causando agora de que as pessoas ficaram aparentemente abandonadas porque esse acordo estaria deixando de existir. Então, considero um retrocesso.